Imagine que daqui a 3.000 anos, tudo o que restará da nossa civilização serão cemitérios. Nada de escritórios, nada de shoppings, apenas túmulos de granito. Essa é exatamente a armadilha perceptiva em que caímos quando olhamos para o Antigo Egito. Essas pessoas cuidavam dos mortos e dos deuses com mais fanatismo do que cuidavam de si mesmas. Para suas casas da eternidade, transportavam madeira e metais preciosos por milhares de quilômetros, sem poupar despesas. Enquanto isso, os próprios faraós viviam em casas de tijolos rústicos, onde o luxo era apenas uma imitação nas paredes. É por isso que hoje nossos museus contêm milhares de sarcófagos e cópias do Livro dos Mortos, mas quase não há evidências de como eles amavam, riam ou tomavam café da manhã. Parece que os egípcios nasciam envoltos em mortalhas, mas essa é a maior ilusão da história. Na realidade, eles eram apaixonados pela vida. E é justamente por isso que tentavam desesperadamente levá-la consigo para o túmulo. Observe as paredes de seus túmulos. Não são apenas rituais, são um antigo feed do Instagram, uma tentativa de preservar cada momento feliz. Aqui, o dono do túmulo passeia por sua propriedade, aqui ele é carregado em uma liteira e aqui ele caça pássaros com paixão entre os papiros. Vemos tudo: servos fazendo sua pedicure, músicos encantando seus ouvidos e, nas horas mais quentes, ele jogando jogos de tabuleiro com sua esposa. Os artistas retrataram tudo, desde barqueiros lutando em postes até um macaco astuto roubando frutas quando o dono não está olhando. Eles queriam que a vida após a morte fosse tão emocionante quanto as margens do Nilo. Mas há um problema. Se você olhar para essas imagens, não conseguirá entender quem era aquele homem. Seja ele um vizir ou um médico, as imagens são todas idênticas, como se tivessem sido tiradas do mesmo modelo. Esse padrão ouro permaneceu congelado por 3.000 anos. Mas iremos além. Vamos espiar por trás dessa fachada de eternidade. Para não nos perdermos numa história interminável, escolheremos o período mais vibrante e ousado, a Era de Ramsés. Estamos no século XIII a.C., uma era de grandes projetos de construção, vitórias brilhantes e dramas incríveis. É a era de Seti I e Ramsés II, os faraós que transformaram o Egito numa superpotência global. Naqueles tempos, as cidades não eram museus silenciosos. Perhamesses, a capital do Delta, era uma metrópole onde ouro e lápis-lazuli brilhavam ao sol e as ruas fervilhavam de mercenários de todo o mundo. Líbios, sírios e habitantes das ilhas. Era um caldeirão de culturas. Os palácios eram rodeados por jardins, que Ramsés III ordenou que fossem plantados por toda parte para que as pessoas pudessem relaxar à sombra. Ele chegou a purificar as piscinas sagradas que não eram limpas desde o princípio dos tempos. Estamos acostumados a ver o Egito como um monumento congelado, mas na época de Ramsés, ele era vivo, em constante transformação, e fervilhava de vida. Vamos nos basear em cartas autênticas, registros judiciais e até mesmo relatos da época. Sim, sentimos falta de seus móveis, estão apodrecidos ao contrário dos sarcófagos de pedra. Mas as necessidades dos mortos eram sempre uma réplica exata das dos vivos. Você está pronto para ver o Egito não através de uma fenda em uma tumba, mas pelos olhos daqueles que construíram esses colossos? Estamos indo para cidades que hoje são colinas empoeiradas, mas que um dia foram o centro do mundo. E acredite, o cotidiano deles era muito mais interessante do que seus funerais. Vamos começar. Imagine caminhar pelo Egito escaldante, mas em vez de poeira, você se depara com uma verdadeira selva. Os faraós se gabavam não apenas de suas pirâmides, mas também de fazer o deserto florescer.
Um deles escreveu: "Fiz o papiro crescer verde, como nos pântanos míticos." Isso não é apenas poesia. Cidades antigas como Bubastes eram cercadas por muralhas que escondiam jardins que ofereciam frescor mesmo sob o calor abrasador. Mas como eles sobreviveram sem água corrente? Ir até o canal para buscar cada jarro era demorado e, francamente, impróprio. Então, os egípcios construíram obras-primas da engenharia. Em Per-Ramesses foram encontrados poços com 5 metros de diâmetro e escadas em espiral. Imagine, 44 degraus descendo na escuridão direto para a água. E para evitar carregar objetos pesados manualmente, eles usavam shadufs, elevadores especiais que bombeavam água por canais de pedra diretamente para os templos. E aqui está um mistério que os arqueólogos ainda não conseguem resolver. Complexos sistemas de tubos de barro foram encontrados no subsolo. Seria este o primeiro sistema de esgoto do mundo ou um sistema de distribuição de água potável? Não sabemos, mas uma coisa é certa: a administração dos faraós era obcecada por higiene. Contudo, nem tudo foram flores. Mesmo no Egito, existiam construções ilegais. Em tempos de agitação, as pessoas fugiam em pânico para a segurança das muralhas da cidade e construíam seus próprios barracos onde quer que encontrassem espaço, até mesmo em templos e túmulos sagrados. Um médico escreveu amargamente ao rei que estrangeiros haviam criado favelas bem no santuário da deusa Neith. Uma verdadeira limpeza foi necessária, demolindo os barracos e realocando as pessoas para que os sacerdotes pudessem conduzir as procissões sem tropeçar nos pertences de ninguém. E como viviam os faraós? Seus palácios eram chamados de casas da alegria. Não eram simples fortalezas, mas residências luxuosas com piscinas e mosaicos coloridos. Lagoas com peixes e pássaros eram pintadas nos pisos, criando a ilusão de caminhar sobre a água. Mas Ramsés III, por exemplo, era paranoico. Após tentativas de assassinato, ele transformou seu palácio em um labirinto com longos corredores retos para que seus guardas pudessem ver qualquer pessoa que se aproximasse de seus aposentos. Os plebeus ricos tentavam imitar os reis. Tinham vilas com banheiros onde os servos jogavam água nos seus senhores e até vasos sanitários com assentos de calcário. Mas havia um problema familiar a todos nós: os parasitas. E aqui entravam em jogo a magia ancestral e os truques de sobrevivência. Queria se livrar de cobras? Espalhe peixe seco perto das suas tocas. Incomodado com moscas? Unte-se com gordura de rouxinol dourado. E para impedir que os ratos comessem os grãos, untavam os sacos com gordura de gato. Funcionava? Os egípcios acreditavam que sim, mas toda essa estabilidade estava por um fio. A vida no Egito não dependia do calendário, mas de um único rio. Quando o Nilo não transbordava, o caos se instalava. Textos da época transmitem um verdadeiro horror. Os ricos se tornam como os pobres, os peixes desaparecem e não há amigo que permaneça para seus amigos. Os egípcios chamavam o Nilo de pai dos deuses e literalmente o apaziguavam com oferendas, lançando ouro e grãos em suas águas. Sabiam que, se o rio transbordasse, sua grande civilização entraria em colapso. E hoje tentaremos entender como eles conseguiram manter esse equilíbrio por milhares de anos. Vamos começar nossa imersão em seu cotidiano. Imagine-se às margens do Nilo. Você segura uma pequena estatueta dourada do deus Hapi. Você a atira nas águas turvas, na esperança de que o rio aceite sua oferenda e impeça sua família de morrer de fome. Isso não é apenas superstição, mas uma estratégia de sobrevivência patrocinada pelo Estado. Oficinas artesanais produziam milhares dessas estatuetas em ouro, prata e lápis lazuli. Quando os sírios
que os egípcios chamavam de Sopdet, brilhava brevemente no céu antes do amanhecer, os sacerdotes proclamavam: Ísis chorou. Acreditava-se que a inundação do Nilo era causada por suas lágrimas. Assim, começava o Akhet, o tempo da grande inundação. Os egípcios viviam segundo um ritmo difícil de imaginar para nós. Tinham apenas 3 estações: cheia, semeadura e seca. Só isso, sem confusão. Mas ai do faraó cujo calendário começasse a mentir. Se o verão chegasse em vez do inverno, o povo entrava em pânico clamando: salve-me de um ano ruim. Para manter a realidade à distância, inventaram 365 dias e acrescentaram 5 extras no final. Mas o que faziam com esses dias? Enlouqueciam. Acha que as celebrações modernas são apenas uma questão de proporção? No Egito, o festival de Opet durava mais de um mês. As pessoas paravam de trabalhar, embarcavam em barcos e navegavam pelo Nilo, cantando e dançando sem parar. E o que dizer do Festival da Embriaguez? O nome já diz tudo. Durante esses dias, consumia-se tanto vinho quanto no resto do ano. Mas por trás da alegria havia o medo. Um egípcio jamais saía de casa sem consultar o calendário com os dias de sorte e os dias de perigo. Imagine acordar e descobrir que é o aniversário da batalha entre Horus e Seth. Isso significa não acender fogo, não tomar banho, nem mesmo se aproximar de uma mulher. Um passo em falso e os deuses quebrariam suas costelas, assim como faziam uns com os outros. Como eles mediam o tempo sem smartphones? À noite, os sacerdotes literalmente contavam as estrelas olhando através de uma fenda especial em uma vara. Durante o dia, usavam relógios de água chamados ampulhetas. A água pingava de um buraco entre as pernas de um babuíno de pedra, marcando as horas. Mas o egípcio comum não se importava com a precisão. Confiavam em seus instintos e na altitude do sol. O tempo era fluido como o próprio Nilo, mas o mais interessante começava ao pôr do sol. Os egípcios ricos dormiam em quartos separados, sua paz protegida por Bes, uma divindade feia, porém benevolente, que afastava os espíritos malignos. Para eles, os sonhos eram um portal para outra dimensão. Sonhar com pão branco era sinal de boa sorte. Perder um dente em um sonho significava preparar-se para um funeral. Existiam até livros de sonhos específicos, divididos em categorias, para os seguidores de Horus e para aqueles que cultuavam o maligno Seth. Se o sonho fosse ruim, o egípcio não se dava por vencido. Misturava pão com grama e cerveja, passava a mistura no rosto e acreditava que o pesadelo não se concretizaria. E claro, neste mundo de deuses severos e rios caudalosos, havia espaço para o amor. Construir uma casa e casar-se eram sinônimos. Os egípcios não se casavam por mera conveniência, eram movidos pela paixão. Papiros sobreviveram, com poemas que soam mais modernos do que imaginamos. Um jovem escreve que adoeceu de amor e que nenhum médico pode ajudá-lo. Apenas a voz de sua irmã, como chamavam carinhosamente suas amadas. As moças rezavam para a deusa Hathor para que obrigasse o jovem a tomar a iniciativa e pedir a mão de sua mãe em casamento. O Egito Antigo não era uma imagem congelada de livro didático. Era um mundo onde o ouro era jogado na água, onde as pessoas temiam suas próprias sombras em dias de azar e onde o amor era a única cura para o medo da eternidade. Estamos apenas começando nossa imersão em suas vidas e, acredite, ainda mais segredos se escondem além dos portões de seus templos. Aliás, você sabia que o beijo egípcio era completamente diferente do que conhecemos? Antes da chegada dos gregos, os amantes não se beijavam, mas sim roçavam os narizes delicadamente. Imagine aquele silêncio íntimo, onde os sentimentos eram transmitidos pela respiração e pelo tremor da pele.
Enquanto as moças confiavam seus segredos mais íntimos aos pássaros e às árvores do jardim, imaginando-se donas da casa, na realidade, tudo dependia da determinação dos rapazes. E se você pensava que pais rigorosos impediam os casamentos na antiguidade, esqueça. No Egito, era o contrário. Mães e pais muitas vezes aprovavam as escolhas dos filhos, e se resistiam, era apenas fingimento para manter as aparências. Lembra-se da lenda do príncipe condenado? Para conquistar a mão da bela mulher, ele subiu até a janela no topo de sua alta torre, disfarçando-se de filho fugitivo de um simples guerreiro. E quando seu pai, enfurecido, quis expulsar o estranho, a jovem deu um ultimato: ou ele será meu marido, ou morrerei imediatamente. O amor no Egito era uma força diante da qual até mesmo os reis se curvavam. Mas aqui nos deparamos com uma peculiaridade que ainda hoje intriga os historiadores. Nas canções de amor, o jovem chama sua amada de irmã, e ela o chama de irmão. Isso indica incesto generalizado? De forma alguma. Era simplesmente um epíteto afetuoso que se tornou moda durante o Novo Império. Os plebeus eram proibidos por lei de casar com irmãs. Esse privilégio, ou melhor, obrigação política, era reservado aos faraós. Afinal, como diziam os antigos juízes, nenhuma lei o permite, mas ao faraó é permitido fazer o que bem entender. O casamento em si não teve o dramatismo das cerimônias nos templos. Foi uma jornada. Uma procissão ruidosa e colorida levou a noiva e seu rico dote até a casa do noivo. E foi aí que a rígida burocracia entrou em cena. Os egípcios eram muito rigorosos quando se tratava de burocracia. 2/3 dos bens comuns eram contribuídos pelo marido, 1/3 pela esposa. E, em caso de disputas legais, a mulher era sempre tratada pelo primeiro nome para enfatizar sua independência. Ao ler contos de fadas egípcios, pode-se pensar que as mulheres são a personificação da traição. A literatura da época as retratava como vingativas, enganadoras e infiéis. Lembremos da história do faraó Sneferu, que estava entediado até que uma de suas concubinas se enfureceu com a perda de um pingente de turquesa, paralisando toda uma frota. Ou das lendas sombrias de esposas que traíam seus maridos com amantes casuais. Mas isso é apenas um gênero, um noir antigo. Na realidade, testemunhamos um quadro completamente diferente. Consideremos as cartas de viúvos preservadas em papiro. Um oficial de alta patente lamentou a morte de sua esposa por 3 anos, dirigindo-se ao seu espírito: "Tomei-te jovem, ascendi na hierarquia, mas nunca entristeci teu coração. Nunca entrei em outra casa, embora pudesse." Estas não são as palavras de um tirano, são a voz de um coração partido que ressoa através dos milênios. E, claro, as crianças. Para um egípcio, um filho era um bilhete para a eternidade. O nascimento de um filho era celebrado como uma dádiva divina, pois seria ele quem cuidaria do túmulo do pai, garantindo sua sobrevivência na vida após a morte. O destino do recém-nascido era determinado pelas 7 deusas de Hathor. Elas se aglomeravam ao redor do berço e sussurravam profecias. Ele morreria por causa de uma cobra, um crocodilo ou de velhice? Os pais acreditavam tanto em horóscopos que até o primeiro choro de um bebê era considerado um presságio. Se dissesse olá, sobreviveria. Se rangisse como uma árvore, o desastre o aguardava. Os egípcios não apenas viviam, construíam suas famílias como pequenas fortalezas contra o caos. Em um mundo onde a ira dos deuses espreitava em cada esquina, seu lar, repleto de risos infantis e aroma de incenso, era o único verdadeiro paraíso na terra. Mas o que acontecia quando esse paraíso desmoronava? Como os egípcios lidavam com a traição e as duras leis das ruas?
Discutiremos isso na próxima parte de nossa análise. Imagine sua casa como uma fortaleza, mas quem guarda suas muralhas por dentro? No Antigo Egito, os servos não eram apenas servos, eram sombras vivas de seus mestres. Havia toda uma hierarquia, desde aqueles que obedeciam ao chamado até os misteriosos Shemsu. Essas pessoas literalmente seguiam você por toda parte, carregando uma esteira dobrável e um mata-moscas para que você pudesse ouvir suas histórias no conforto do seu lar. Os mais confiáveis, os copeiros, conheciam todos os seus segredos mais obscuros e detinham poder suficiente para participar de investigações de nível faraônico. E aqui está o mais incrível: a maioria deles eram homens livres. Se o mestre ultrapassasse os limites, o servo simplesmente podia ir embora. Em um conto de fadas, uma criada prestes a ser açoitada saiu de casa sem dar explicações. No entanto, seu fim foi trágico. Ela foi devorada por um crocodilo e os egípcios sussurravam que os deuses a estavam punindo por querer revelar o segredo de outra pessoa. Mas também havia aqueles cujas vidas se assemelhavam a um thriller: os escravos. Durante o Novo Império, a fuga de um escravo se transformava em uma verdadeira perseguição policial. Conhecemos a história de como 2 escravos desapareceram da residência de Ramsés e o arqueiro-chefe foi enviado para persegui-los. A perseguição ocorreu por fortificações e torres desertas, mas os fugitivos conseguiram escalar os muros e desaparecer na névoa do horizonte. Nem todos tiveram a mesma sorte. Muitos foram devolvidos acorrentados e açoitados com varas. Mas mesmo nesse mundo cruel, havia a possibilidade de um milagre. Um escravo podia conquistar a liberdade, herdar os negócios de seu senhor e até mesmo casar-se com um parente. A mobilidade social já existia há 3.000 anos. E agora, vamos dar uma olhada na sala de estar deles. Veja quem está cochilando embaixo da cadeira. Não apenas cães, mas também macacos. Os egípcios transformaram primatas em verdadeiros ajudantes. Eles entretinham as crianças e até passeavam com os cães na coleira. Os cães eram a elite. Recebiam apelidos como mestre ou oryx e eram enterrados com honras, como membros da família. E os gatos? Durante muito tempo, eles foram apenas caçadores selvagens em meio a densos papiros, até perceberem que sempre havia peixe fresco nas casas dos humanos. Mas não se deixe enganar por sua graça. Um gato egípcio poderia cravar suas garras em suas caras vestes de linho a qualquer momento se você o amarrasse à perna de uma cadeira. A manhã de um egípcio começava com uma limpeza obsessiva. Eles eram obcecados por higiene, raspavam a cabeça até que brilhasse como uma pedra, faziam manicure e pedicure e bebiam litros de incenso. Tinham receitas para tudo: acne, calvície e até um elixir secreto da juventude. Para transformar um velho em um jovem, eles preparavam um óleo de amoreira complexo, que custava uma fortuna. E os olhos? Um delineador preto espesso não era apenas elegante, também protegia do sol escaldante e das moscas irritantes. Ao sair, um homem rico usava uma túnica plissada e sandálias, muitas vezes carregadas nas mãos. Por que estragar sapatos caros de ouro ou papiro quando se podia calçá-los pouco antes de uma reunião? Mas, por trás de todo esse luxo, escondia-se um grande medo: a fome. Os egípcios viviam de cheia em cheia do Nilo. Nos anos das hienas, quando o rio secava, o ouro perdia seu valor e as pessoas davam tudo por um punhado de cevada. Mas em tempos de fartura, as mesas se enchiam com a carne de touros enormes, caça e mel. Era preciso uma equipe inteira para derrubar um gigante bem alimentado. Um pulava em seu pescoço, outro puxava seu rabo e um terceiro lançava o laço. Era um espetáculo perigoso que alimentava a civilização.
Como esse mundo, onde o ouro se misturava ao suor dos escravos e a ternura pelos animais às chicotadas, manteve seu equilíbrio. E o que aconteceu quando esse paraíso a portas fechadas desmoronou? Contaremos a você agora mesmo. Imagine, areia escaldante, cheiro de sangue e o rugido surdo de um touro enorme. Foi preciso o trabalho coordenado de toda uma gangue para derrubar esse monstro superalimentado. Um pulou em seu pescoço, outro puxou seu rabo com toda a força e um terceiro, o mais ágil, tentou levantar sua pata traseira. Bum! O monstro caiu. Os açougueiros imediatamente amarraram suas patas com um laço, impedindo o gigante de se levantar. O pobre animal se contorceu, tentando evitar a morte iminente, até que um dos homens mais fortes empurrou sua cabeça para trás, abaixando seus chifres e expondo sua garganta à faca. Nesse momento, o padre entra em cena. Mas não pense que ele está ali apenas para rezar. Ele é um verdadeiro inspetor sanitário, com longa experiência. O açougueiro mostra-lhe a palma da mão, encharcada em sangue espesso de touro, e aguarda seu veredito. O padre observa atentamente e, finalmente, acena com a cabeça. Está limpo. Esse é o sinal. A esteira rolante ensanguentada começa a se mover a toda velocidade. A carcaça é retalhada a uma velocidade alarmante. Primeiro, a pata dianteira direita é decepada, depois a cabeça, e o abdômen é aberto para extrair o coração. Os egípcios tinham seu próprio mapa anatômico. A coxa era chamada de Sut, a panturrilha de Iwa e o casco de Inset. O trabalho prossegue em ritmo frenético, com gritos de "rápido, rápido pela vida, terminem com o coração". Se estivessem trabalhando em um templo, seu zelo era redobrado. Ninguém queria ser visto de mãos vazias pelo mestre de cerimônias. Mas essa civilização não vivia apenas de carne bovina. Se você desse uma olhada nos celeiros egípcios, os números o deixariam de queixo caído. Centenas de milhares de pombos, gansos e garças. E codornas eram consumidas às dezenas de milhares. Curiosamente, os egípcios só descobriram as galinhas que conhecemos hoje muito mais tarde. Mas eram mestres na captura de aves aquáticas com redes. E quanto aos peixes? É aqui que as coisas ficam interessantes. Para o faraó e a mais alta nobreza, o peixe era estritamente proibido. Comê-lo era considerado uma terrível ofensa ao palácio. O rei Pi certa vez se recusou a jantar com os governantes do delta simplesmente porque eles não eram circuncidados e comiam peixe. Mas os egípcios comuns não davam importância a esses tabus. Os habitantes do Nilo eram pescadores profissionais. Eles pescavam percas tão grandes que 2 homens precisavam carregar um único peixe em uma vara, com a cauda arrastando no chão. Uma única pesca como essa era suficiente para alimentar várias famílias. Os egípcios chamavam os vegetais de produtos do ano. Cebola e alho eram alimentos básicos em sua dieta. Heródoto afirmou que os construtores da grande pirâmide de Gizé gastaram uma fortuna em alho e, embora seja provavelmente uma lenda, os egípcios realmente adoravam sabores picantes. Mas a alface era a rainha da horta. Era considerada a planta do deus Min. Por quê? Os antigos acreditavam que a alface era um poderoso afrodisíaco, restaurando a força dos homens e a fertilidade das mulheres. Assim, um simples jantar com alface poderia ter um toque bem picante. Como eles cozinhavam tudo isso sem gás ou eletricidade? As cozinhas tinham fornos de barro e o fogo era aceso com gravetos de fogo. Eram uma raridade. Até mesmo o enorme templo de Karnak recebia apenas 2 por dia. Se o fogo se apagasse, eles tinham que correr até os vizinhos para conseguir carvão. A carne era cozida em caldeirões ou assada em espetos, e o peixe era simplesmente seco ao sol depois de salgado. E claro, nenhuma refeição estava completa sem cerveja.
Era a bebida nacional, consumida por todos, desde escravos a grão-vizires. Era feita com pão mal passado e suco de tâmaras. Essa cerveja era encorpada, densa e, às vezes, azedava rapidamente. Por isso, aos faraós falecidos sempre era prometida uma cerveja que não azeda, um luxo na vida da realeza. Ao cair da noite, as casas dos ricos se transformavam em oásis de luxo. O Senhor convocava seus amigos para um banquete. Servos gelavam água em jarras porosas, cozinheiros traziam montanhas de carne e doces, e músicos enchiam o ar com música delicada. Os convidados competiam entre si em bajulação, desejando ao Senhor uma velhice feliz e um olhar vigilante. O vinho corria livremente, o aroma do incenso embriagava, e pequenas lamparinas de óleo em forma de lírio iluminavam esse paraíso. Mas assim que as lâmpadas se apagavam, a casa mergulhava no silêncio. Os egípcios se recolhiam cedo, para que com os primeiros raios de sol pudessem recomeçar esse ciclo eterno da vida, onde o ouro se misturava ao suor e os rituais divinos ao aroma da carne assada. Mas assim que o sol tocava o horizonte, este mundo ganhava vida. Imagine, você entra no salão e o anfitrião o recebe não apenas com um aceno de cabeça, mas com um ritual completo. Pão e cerveja, exclama ele, ou invoca a bênção do próprio Amon-Ra. Não é apenas cortesia, é a magia das palavras. Você se afasta e o jogo social começa. A elite senta-se em cadeiras incrustadas com lápis lazuli e ouro, enquanto os plebeus se amontoam em esteiras. E nem pense em olhar para as esposas alheias. O sábio Ptahhotep advertiu que este é o caminho mais rápido para o desastre. E agora vem o detalhe mais estranho, um que chocaria um hóspede moderno. Jovens criadas quase nuas circulam entre as mesas e colocam um cone de gordura perfumada na sua cabeça. Sim, você leu certo. Ao longo da noite, essa cera derrete lentamente, pingando no seu cabelo e roupas, misturando o aroma de mirra com o de ganso assado e cerveja forte. Para um egípcio, esse era o aroma da verdadeira felicidade. Mas não pense que foi apenas uma sessão de bebida. No auge da festa, enquanto arpistas dedilhavam suas cordas e dançarinos se contorciam em incríveis piruetas acrobáticas, chegou o momento da verdade. Uma pequena estatueta de madeira de uma múmia foi trazida para a sala. O anfitrião caminhou entre os convidados, mostrando-lhes esse símbolo da morte. Olhem para ela, bebam e aproveitem, porque amanhã vocês estarão assim. Não era um gesto deprimente, mas um poderoso incentivo para viver a vida ao máximo, desde o início. E eles viviam. As cenas de banquetes nos túmulos nos mostram o outro lado desse esplendor. Aqui está uma nobre exigindo: deem-me 18 taças de vinho, quero beber até perder o controle. E aqui está um convidado vomitando na frente dos vizinhos. Os egípcios não conheciam meias medidas. Se celebravam, bebiam até desmaiar. Se bebiam, bebiam até os servos os levarem para a cama. Mas a festa acabou e a vida cotidiana chegou, onde o ouro deu lugar à lama do Nilo. Enquanto os ricos jogavam sené, movendo peças em um tabuleiro de xadrez, o camponês comum lutava para sobreviver. Os escribas o chamavam, com desdém, de a criatura mais miserável da terra. Suas costas estavam perpetuamente curvadas sobre um shaduf, uma alavanca primitiva com a qual passava horas tirando água do Nilo para reidratar a terra ressequida. Era um trabalho infernal sob o sol escaldante, onde cada gole d'água custava litros de suor. Mas havia também magia nessa vida, a época da colheita. Imagine aqueles enormes tonéis de pedra cheios de uvas azul escuras. Os homens, segurando-se em cordas suspensas, pisoteavam as uvas, transformando-as em precioso mosto.
E tudo isso era acompanhado por cânticos rítmicos e o som de chocalhos. Cantavam em louvor à deusa serpente Renenutet, acreditando que cada uva esmagada era uma dádiva dos deuses. Assim, o círculo se fechava. De um banquete suntuoso com mirra derretida nos cabelos a um pesado arado na terra negra. Os egípcios conheciam o principal segredo. A vida é fugaz, como a sombra de uma pirâmide, o que significa que é preciso fazer tudo, trabalhar até a exaustão, beber o vinho até a última gota, lembrando-se da pequena múmia de madeira que aguarda cada um de nós ao final da jornada. E foi justamente essa capacidade de se equilibrar na fronteira entre a eternidade e o momento que tornou sua civilização imortal. Imagine-se às margens do Nilo. As águas acabaram de recuar, deixando para trás uma lama espessa e negra. Você não tem tempo para descansar. Se hesitar, o sol impiedoso transformará essa lama em pedra impenetrável. Foi aqui, nessa lama pegajosa, que a eternidade foi forjada. Os egípcios não apenas trabalhavam, eles corriam contra o tempo. Acha que arar a terra é chato? Não na época de Ramsés. Esqueça tudo o que você sabe sobre a agricultura europeia. No Egito, tudo era feito ao contrário. Primeiro, o semeador entrava no campo. Ele caminhava com água até os joelhos, espalhando grãos dourados de trigo e cevada diretamente nas poças. Só então o arado entrava em ação. Sua função não era revolver a terra, mas simplesmente pisotear levemente os grãos, protegendo-os dos pássaros e do calor escaldante. E aqui está o primeiro paradoxo histórico. Eles atrelavam vacas ao arado, não touros poderosos. Por quê? Porque o solo egípcio, após o dilúvio, estava macio como manteiga. Os touros mais pesados simplesmente teriam se afogado. Os touros eram considerados animais de elite, eram reservados para cortejos fúnebres cerimoniais ou para carregar blocos de várias toneladas para as futuras pirâmides. Mas a vaca era uma serva universal, podia dar leite e arar os campos. Trabalhar no campo se transforma num verdadeiro teatro social. Imagine, uma carroça surge no horizonte. É o dono, o nobre Paheri. Ele veste uma deslumbrante saia branca engomada, uma peruca formal e um colar de ouro. Ele fica parado, observando você suar ao sol. O que os trabalhadores estão fazendo? Estão se rebelando? Não, estão brincando e cantando. Que dia lindo! O céu concede nossos desejos. Gritam, mesmo com o suor escorrendo pelos olhos. Não era apenas trabalho árduo, era uma forma de sobreviver e não enlouquecer com o calor. Mas por trás dessa alegria havia um segredo místico. Você sabe por que a semeadura se assemelhava a um funeral para os egípcios? Quando um grão cai na terra negra, parece morrer, apenas para renascer como uma nova espiga de milho. Os pastores cantavam canções melancólicas sobre Osíris, o deus traído e morto, mas que havia vencido a morte. Cada punhado de grãos que lançavam era um pequeno ritual de ressurreição. Eles acreditavam que, trabalhando nos campos, estavam ajudando o próprio Deus a retornar à vida. E então, chegou a colheita. E esse foi o momento da verdade. O pior pesadelo de todo agricultor aparecia nos campos. Um exército de escribas e agrimensores. Esses homens mediam cada centímetro com pergaminhos e cordas. Esconda até mesmo um saco de grãos e você se verá diante da vara impiedosa do supervisor. Os impostos para o templo de Amon eram severos, mas os egípcios os aceitavam como parte da ordem mundial. Mas os funcionários não eram as únicas ameaças à colheita. Gafanhotos, granizo e aves de rapina abundavam. E aqui, os egípcios demonstraram uma engenhosidade incrível. Transformaram a proteção da colheita em caça. Cobriram as árvores com enormes redes, capturando bandos de orioles e rolieeiros.
e quando as codornas chegavam, eles as capturavam desarmados, simplesmente agitando capas brancas, assustando as aves, que então caíam nas redes. Mais tarde, essas aves se tornaram uma iguaria nas mesas da nobreza e uma oferenda aos deuses. Com o tempo, os egípcios perceberam que não fazia sentido tentar domesticar criaturas exóticas como hienas ou antílopes. Eles se apoiaram em animais clássicos e consagrados, vacas, ovelhas e gansos. Cavalos? Eram um luxo, acessível apenas às classes mais altas. O pastor comum era frequentemente um homem magro, calvo e com uma barba rala, que passava a vida inteira conversando com suas vacas, convencido de que elas o entendiam. E assim, o ciclo se fechou. Do pesado arado na terra negra ao momento em que o grão era despejado nas enormes torres dos celeiros. Os egípcios conheciam o principal segredo: a vida é fugaz, como a sombra de uma pirâmide. É preciso fazer tudo, trabalhar até a exaustão e agradecer aos deuses por cada espiga de trigo. Foi essa capacidade de equilibrar o trabalho árduo e a fé em milagres que tornou sua civilização imortal. Eles não apenas cultivavam grãos, eles cultivavam a própria história. Mas a história do Egito não foi escrita apenas em papiro, ela foi esculpida na lama das margens do Nilo. Imagine um pastor. Para nós, é uma profissão pacífica, mas para ele era uma luta diária pela sobrevivência. Quando o rebanho atravessa um pântano, ele carrega o bezerro nos ombros e mergulha na água turva, enquanto a vaca muge assustada atrás dele. Debaixo d'água, entre os emaranhados de papiro, crocodilos espreitam. Você pensou que o pastor tinha uma arma? Não, ele tinha algo mais poderoso: magia. Os antigos acreditavam que uma única palavra secreta poderia cegar um predador ou transformá-lo em uma planta inofensiva. E eles se imergiam naquela água, armados apenas com a fé. Mas os erros eram pagos com sangue. Se um crocodilo raptasse um bezerro ou um ladrão roubasse um boi, o pastor era ignorado. Era simplesmente atirado ao chão e espancado com varas. Para proteger os bens dos deuses e do faraó, o gado era marcado a ferro em brasa. Imagine o cheiro de couro queimado e os gritos dos animais enquanto os escribas anotavam friamente cada cabeça em suas listas. Ali, tudo pertencia ao poder, do casco ao chifre. E além, nos labirintos verdejantes do delta, outro mundo começava. Ali, as pessoas viviam em cabanas de papiro, navegavam em barcos de papiro e até lutavam com eles por diversão. Mas, quando chegava a hora da caça, toda a diversão acabava. Perseguir um hipopótamo com um arpão de madeira não era esporte, era loucura. Um golpe de suas mandíbulas e o barco se estilhaçaria em pedaços, mas os egípcios não desistiam. Perseguiam o monstro pelas suas presas até o abaterem. Era uma vida vivida no limite. Hoje você é o caçador, amanhã a presa. Se os pântanos eram um inferno verde, o deserto era uma mina de ouro. Ali, a nobreza desfrutava de carruagens voadoras perseguindo antílopes, mas o verdadeiro drama se desenrolava nas pedreiras. Como os egípcios moviam obeliscos que pesavam centenas de toneladas? A resposta não está em extraterrestres, mas em uma logística monstruosa. Uma expedição sob o comando de Ramsés IV contava com 9.000 homens. Imagine esse exército no árido deserto. Soldados, pedreiros e até pescadores amontoados para transportar pedras. Às vezes, eles eram auxiliados por milagres. Reza a lenda que uma gazela selvagem guiou os trabalhadores até o bloco de pedra correto e deu à luz ali mesmo. Os egípcios a sacrificaram imediatamente, acreditando ser um sinal dos deuses. Eles viam magia em tudo, pois sem ela, o trabalho parecia insuportável. O faraó Sete I, observando as rochas queimadas,
ordenou que poços fossem cavados onde não havia água há séculos. Ele sabia que o ouro dos deuses valia mais do que vidas humanas, mas um trabalhador sedento não lhe traria glória alguma. Assim foi forjado o Egito. Entre os golpes do cajado de um pastor e o clangor do cinzel talhando a pedra. Essas pessoas não se limitaram a construir templos e extrair ouro. Elas desafiaram a própria natureza, transformando uma estrada poeirenta em um canal caudaloso e um pedaço de rocha em um Deus imortal. Sabiam que seu suor e sangue secariam, mas a pedra que haviam extraído do deserto permaneceria para sempre. E olhando para esses gigantes hoje, compreendemos, eles desafiaram o tempo. Mas e se eu lhe dissesse que, no Antigo Egito, a água era mais preciosa que o ouro? Imagine, um deserto escaldante onde caravanas se perdiam há séculos. E então, um milagre. O faraó Sete Posto realiza o impossível. Ele encontra água onde não havia desde a época dos deuses. A estrada da morte se torna o caminho agradável. Mas o faraó não se contenta apenas em sobreviver. Ele almeja a grandeza. E assim nasce a cidade de Menma-Atra. Mas o que seria uma cidade sem um templo? Enquanto alguns lutam por um pouco de umidade, outros, pedreiros e artistas, criam obras-primas ao pé das montanhas. Ali, todos são venerados, de Amon ao próprio faraó. Mas por trás dessa beleza esconde-se uma dura realidade. O ouro extraído dessas montanhas é chamado pelos egípcios de a carne dos deuses. E ai de quem ousar tocá-lo. A maldição de Ísis e Osíris não é uma história para turistas. Era o verdadeiro temor de cada trabalhador. Mas na Núbia, a situação era ainda mais brutal. O caminho para o ouro de Icaite era uma aposta mortal. Metade da população e os burros simplesmente nunca chegaram ao local, morrendo de sede. Até mesmo o grande Sete Prêmio fracassou. Seu poço de 60 metros de profundidade permaneceu seco. Somente os engenheiros de Ramsés II, convencidos de que o próprio deus do Nilo ajudaria seu filho, conseguiram romper a rocha e extrair água das profundezas do submundo. Agora, o ouro jorrava para o tesouro como um rio, como o olhar de um falcão. Agora, vamos nos transportar para o coração do Egito, para as oficinas reais. Esqueçam o silêncio estéril dos museus. Aqui reinava o caos. Imaginem, joalheiros, armeiros e carpinteiros trabalhando lado a lado em um espaço apertado. Enquanto um escultor talha o rosto de um colosso, outro já tenta polir a peça e um terceiro a pinta. Eles discutem, brigam e fazem piadas. Os supervisores pairam sobre eles como gigantes. Vocês veem aquele carpinteiro dormindo em sua bancada? Daqui a pouco, o supervisor vai descarregar toda a sua fúria sobre ele, e o trabalho recomeçará com vigor renovado. O momento mais épico é o transporte da gigantesca estátua. Não se trata apenas de logística, é uma celebração nacional. O bloco de alabastro de 5 toneladas é colocado sobre um enorme trenó. Milhares de pessoas, guerreiros, sacerdotes e trabalhadores comuns seguram as cordas. Um homem sobe na própria estátua, defumando-a com incenso, enquanto outro espalha água na estrada para melhorar o deslizamento dos corredores. Então, o comando é dado. A multidão irrompe em um grito ensurdecedor de raia, e o Deus de Pedra inicia sua lenta jornada rumo à eternidade. Enquanto isso, nas forjas, pessoas literalmente morrem queimadas nos fornos. Elas não apenas derretem metal, elas dançam sobre foles, bombeando o ar para transformar ouro em sol líquido. Desse fogo emergem elegantes tigelas incrustadas de turquesa e armas formidáveis. Curtidores mergulham escudos em óleo, tornando-os impenetráveis, e joalheiros criam peças que ainda hoje consideramos o ápice da perfeição. Essas pessoas sabiam, seu suor secaria,
Seus nomes poderiam ser esquecidos, mas a pedra e o ouro que moldaram conquistariam o tempo. O Egito não apenas construiu, arrancou-se do deserto com unhas e dentes, transformando a poeira em glória imortal. E olhando para esses gigantes hoje, entendemos. Eles não construíram simplesmente templos, construíram a eternidade. Imagine objetos cujo propósito ainda não conseguimos decifrar. Espelhos elegantes, guarda-chuvas de penas de avestruz com cabos de ébano incrustados com ouro e varinhas misteriosas com cabeças de pássaros. Qual era a sua função? Talvez simplesmente a beleza. O puro patos estava se tornando moda. Móveis decorados com palmeiras esculpidas e enxames de macacos escalando-as. Era uma verdadeira vitrine de realizações, onde os artesãos trabalhavam não por medo, mas com consciência, glorificando seus mestres tanto na terra quanto no céu. Mas como esses gênios, cujas mãos forjaram a imortalidade, foram recompensados? É aqui que começa a parte mais interessante. Quando o sumo sacerdote de Amon inspecionou as obras-primas, seus subordinados literalmente irradiaram felicidade, esperando elogios. Mas o sacerdote permaneceu indiferente. Ele contemplou essas maravilhas da tecnologia com a mesma indiferença que dedicaria a cestas de vegetais ou fardos de tecido, nenhuma palavra de gratidão, nem um gesto de aprovação. Outra importante oficial, Rekhmira, chegou a se dirigir aos grandes artistas como se fossem trabalhadores. Movam suas mãos. Trabalhem mais rápido para a glória do mestre. Os nomes desses criadores se apagaram da memória, seu talento considerado meramente um dom dos deuses, e eles próprios permaneceram sombras anônimas na história. No entanto, Ramsés II decidiu mudar de tática. Ele era um mestre das relações públicas para a época. Depois de visitar as pedreiras, dirigiu-se aos trabalhadores com um discurso que soava como uma promessa de campanha. Escutem, eu, Ramsés, lhes dei a vida. Meus celeiros estão cheios de grãos, não os deixarei sem pão por um dia sequer. Vocês terão sandálias, roupas e até perfume para a cabeça a cada 10 dias, para que nenhum de vocês tema a pobreza. Parece o paraíso na terra, não é? O faraó queria que os artistas criassem com amor, não sob coação. Mas não se enganem. Enquanto os altos funcionários mergulhavam em ouro, o latoeiro comum trabalhava arduamente sobre um forno em brasa. Seus dedos, segundo os contemporâneos, ficavam como pele de crocodilo, e ele próprio exalava um cheiro pior do que peixe podre. Contudo, em meio a essa massa cinzenta, havia aqueles que reconheciam seu valor. Um mestre declarou com orgulho: eu conhecia o segredo das palavras divinas e via o Deus Ra em suas imagens. Ele não era apenas um artesão, mas um verdadeiro erudito. Sabia reproduzir o andar de uma mulher, o terror de um homem adormecido ou o movimento de um guerreiro lançando uma lança. Criava incrustações que não se queimavam no fogo, nem se desfaziam com a água. Esses eram artistas de elite, cujas famílias enriqueceram e se tornaram respeitadas, quase em pé de igualdade com os governantes provinciais. Mas, por trás do brilho do ouro, escondia-se o trabalho árduo de milhares de construtores anônimos. Um pedreiro egípcio passava dias moldando tijolos com lodo do Nilo misturado com palha. O trabalho era monótono e extenuante. E quando a comida começou a escassear, aconteceu justamente o que as autoridades mais temiam: greves. Estamos morrendo de fome, gritavam os trabalhadores nos armazéns. E as autoridades foram obrigadas a ceder, distribuindo rações de grãos para evitar revoltas. Naqueles tempos, o comércio era um verdadeiro desafio. O dinheiro, como o conhecemos hoje, não existia. Queria comprar uma casa? Pagava-se com grãos ou gado.
Cada transação se transformava em discussões intermináveis e gestos frenéticos nos mercados. E se precisassem viajar, um egípcio pegava um cajado e sandálias e torcia para não ser atacado por soldados ou devorado por crocodilos nos canais. Os ricos viajavam em carruagens puxadas por cavalos sírios, mas também preferiam navegar pelo Nilo, a principal artéria do mundo antigo. Essas pessoas sabiam, seu suor secaria, seus nomes poderiam ser esquecidos, mas a pedra e o ouro que moldaram venceriam o tempo. Olhando para esses gigantes hoje, entendemos, eles não construíram apenas templos, construíram a eternidade. E essa eternidade ainda nos observa guardando os segredos daqueles que a criaram. Imagine, enquanto os pobres na margem rezavam para não serem devorados por crocodilos, a elite egípcia transformava um cruzeiro no Nilo em um verdadeiro cruzeiro de luxo. Veja o caso de Sinuhe, por exemplo. Este homem não estava simplesmente navegando a negócios. Ele desfrutava de iguarias preparadas diante de seus olhos. Enquanto o barco deslizava pela água, o cozinheiro abatia um touro fresco e os cervejeiros preparavam cerveja gelada ali mesmo. Não eram barcos comuns, mas vilas flutuantes sob dosséis ornamentados. Olhos pintados adornavam a proa, um antigo talismã contra os demônios do rio, e a cabeça sorridente da deusa Hathor repousava no leme. Mas não pense que era um passeio no parque. Quando o vento acalmava, a força bruta entrava em ação. Dezenas de remadores suavam, açoitando a água com seus remos, enquanto o imediato os observava com um chicote na mão. Um movimento brusco, e o marinheiro preguiçoso rapidamente se lembrava de seus deveres. Às vezes, até mesmo eventos místicos aconteciam. Certa vez, o faraó Khufu quis visitar um templo, mas seu canal secou repentinamente. O que o governante fez? Chamou um feiticeiro que literalmente dobrou a água para que os barcos pudessem passar pelo fundo. Sem um feiticeiro como aliado, a navegação se tornava um verdadeiro inferno. Vamos agora para o deserto. Para os egípcios, era uma terra de terror primordial. Ali, além do fértil vale, viviam não só leões e hienas, mas também, como acreditavam os antigos, verdadeiros monstros. Grifos com cabeça humana e panteras aladas. Perder-se nessas areias significava morte certa. Um engenheiro chamado Intef vagou pelas dunas escaldantes durante 8 dias até que os deuses se compadeceram dele e o conduziram às pedreiras. O deserto era um teste de resistência, onde apenas os cães mais experientes do faraó sobreviviam, como o chefe da guarda, Sa'ank, que mesmo aos 60 anos lavrava as areias caçando animais selvagens. Mas dinheiro de verdade e intrigas o aguardavam no exterior. Os egípcios o chamavam de Grande Verde e o consideravam uma divindade gananciosa, pronta para devorar qualquer um. Mas a sede de lucro era mais forte que o medo. Na Biblos Fenícia, os egípcios eram venerados enquanto tivessem ouro. Mas assim que o império enfraqueceu, o verdadeiro suspense começou. O enviado Unamun foi até lá em busca do cedro, mas foi roubado por seus próprios marinheiros. Ficou sozinho em terras estrangeiras, sem dinheiro nem documentos. O rei local, Cheker-Baal, recusou-se a vê-lo por quase um mês e então declarou: "Quem é você? Eu não sou escravo do seu faraó." Foi um desastre diplomático, no qual Unamun teve que realizar verdadeiros milagres de audácia apenas para voltar para casa vivo. E, finalmente, a lendária Punt, a terra do incenso. Para chegar lá, os egípcios construíram navios gigantescos capazes de resistir às tempestades do Mar Vermelho. Quando a expedição da rainha Hatshepsut alcançou as margens de Punt, os egípcios ficaram maravilhados. Viram casas sobre palafitas e uma rainha local tão enorme que mal conseguia se mover. Mas a aposta valeu a pena. Trouxeram de volta não apenas ouro e marfim,
mas também árvores de mirra vivas com suas raízes. Imagine o triunfo, a frota retornando a Tebas, os convéses repletos de animais exóticos e o ar impregnado com uma fragrância antes reservada aos deuses. Os egípcios não apenas viajavam, desafiavam o espaço e o tempo, transformando cada viagem em uma lenda que perdura há milhares de anos. Mas imagine que o triunfo de Hatshepsut foi apenas a ponta do iceberg. Centenas de anos antes dela, quando o mundo ainda era um deserto, os egípcios já realizavam o impossível. Você acha que as expedições a Punt começaram com grandes rainhas? De jeito nenhum. Na Zunzi dinastia, um certo líder militar chamado Enu recebeu uma ordem que soava como uma sentença de morte: atravessar o deserto escaldante e retornar com tesouros, e ele o fez magnificamente. Enu liderou 3.000 homens. Imagine essa serpente humana viva na areia. Mas ele não apenas caminhou, ele literalmente remodelou a paisagem. Enu escreveu sobre transformar a terra vermelha em prados verdes, cavando poços onde não brotava uma gota d'água há séculos. Quando chegou à costa, não parou. Construiu um navio ali mesmo, nas margens do Mar Vermelho, e partiu rumo ao desconhecido. Foi o primeiro feito real na história da navegação, construir uma frota no deserto para transportar pedras para estátuas que o mundo jamais vira. Mas, se Khenu foi um pioneiro, Ramsés III transformou isso em um sucesso estrondoso. Sua frota era tão vasta que aterrorizava nações inteiras. Alguns dizem que seus navios chegaram a contornar a Península Arábica, navegando pelas lendárias águas do Eufrates. Os egípcios carregavam mais do que mercadorias, traziam consigo medo e reverência. Quando essa frota retornou, carregada de ouro, lápis-lazuli e animais exóticos, foi como o retorno dos deuses. Falando em lápis-lazuli, você sabia que essa pedra azul era mais preciosa para os egípcios do que a própria vida. Ela era transportada da Báctria até o que hoje é o Afeganistão. Milhares de quilômetros de perigo. Um dia, isso deu origem a uma história digna de um thriller místico. O rei da distante terra de Bactã casou sua filha com Ramsés II. Mas logo a tragédia aconteceu. A irmã da princesa adoeceu gravemente. Os egípcios acreditavam que ela estava possuída por um espírito maligno. O faraó enviou seu melhor médico, mas o remédio se mostrou ineficaz. Então, Ramsés tomou medidas extremas. Enviou o próprio deus Khonsu a Bactã. A estátua divina viajou por 1 ano e meio em um enorme navio, acompanhada por uma frota de soldados. O exorcismo durou 3 anos. O rei de Bactã ficou tão impressionado com o poder do deus egípcio que nunca mais quis deixá-lo partir. 5 vezes, os enviados cruzaram meio mundo nessa missão. Isso não era apenas diplomacia, era uma demonstração de que o poder do faraó também se estendia ao mundo espiritual. Mas por que os faraós eram tão obcecados por essas campanhas e rituais? A resposta é simples e assustadoramente séria. No Egito, acreditava-se que se o rei demonstrasse fraqueza, o próprio universo entraria em colapso. Se o faraó não agradasse aos deuses, o Nilo pararia de inundar, a fome se instalaria e os irmãos se voltariam uns contra os outros. O faraó era mais do que um simples administrador. Ele era um pavio vivo contra o apocalipse. Sua manhã não começava com café, mas com um ritual complexo. Imagine, o amanhecer, uma multidão de servos, barbeiros, manicures. O faraó jamais aparecia sem uma peruca, nem mesmo em casa. Uma cobra dourada repousava sempre imóvel em sua testa, pronta para cuspir fogo contra qualquer inimigo. Até mesmo sua barba era falsa, trançada como a dos deuses. Cada passo que dava, cada pulseira em seu pulso pesando quilos de ouro,
Tudo fazia parte de um espetáculo grandioso. Ele precisava parecer um deus para que o país pudesse continuar a respirar. Considerando a dimensão de suas expedições e a grandiosidade de seus templos, é difícil não admitir. Eles executaram essa façanha com perfeição. Os egípcios não apenas viajaram, eles souberam aproveitar o tempo, deixando-nos lendas que ainda hoje nos deixam maravilhados. Imagine-se diante de um Deus vivo. Sua barba é falsa, seus pulsos estão pesados com quilos de ouro, e cada gesto seu é uma performance coreografada ao longo dos séculos. Quando o sumo sacerdote Nebunenefe recebeu 2 anéis de ouro e um cetro de prata do faraó, todo o Egito congelou. Não era uma simples nomeação, era uma transferência de poder sobre as almas. Mas se você pensava que a vida na corte era apenas uma cerimônia, prepare-se para um verdadeiro drama. O faraó não é apenas ouro, ele tem o direito absoluto à misericórdia e à morte. Você já ouviu a história de Sinuhe? É o único caso na história em que sabemos com certeza, um Deus pode perdoar. Sinuhe fugiu do país, viveu por anos entre os asiáticos e voltou para casa uma sombra do que fora. Ao cair em pó diante do trono de ouro, um terror primordial o dominou. Sua alma desapareceu, seu corpo enfraqueceu, ele não conseguia distinguir a vida da morte. E então, choque. Os filhos do rei gritaram: "Não é ele? Ele parece um bárbaro." Mas, naquele instante, a magia começou. O som dos sistros, danças rítmicas em honra da deusa Hathor. E de repente, o pária de ontem deixa o palácio não para a delegacia, mas para sua casa, repleta de presentes. O faraó literalmente lhe dera uma nova vida. Agora, imagine a janela das aparições. É como uma transmissão ao vivo da praça principal da cidade. O faraó sai à sacada e uma verdadeira chuva de ouro começa. Ele atira taças e colares para seus servos fiéis e os generais os apanham no ar. As pessoas voltam para casa, literalmente curvadas sob o peso das joias, e suas esposas tocam tambores de alegria. Era um elevador social movido a ouro puro. Mas não pense que os faraós apenas banqueteavam, eles eram máquinas de guerra. Amenófis II era um super-homem egípcio. Aos 18 anos, ele empunhava um arco que nenhum guerreiro no mundo conseguia dobrar. Ele atirava em alvos de cobre tão grossos quanto a palma da mão e as flechas os atravessavam. Quando pegava num remo, enquanto remadores profissionais desabavam após alguns quilômetros, ele continuava remando como se nada tivesse acontecido. Até mesmo a caça era uma luta pela sobrevivência. Certa vez, Menkaperra se deparou com uma manada de 120 elefantes selvagens no Vale do Eufrates. Um enorme touro quase o atropelou na água. Imagine o caos, os respingos, os gritos, a fúria dos animais selvagens. E Ramsés III. Ele lançou sua carruagem direto para os leões e touros enfurecidos. Isso é mais do que um simples esporte. É a prova de que até a natureza teme seu mestre, mas até os deuses são traídos. À sombra de salões dourados, sob o aroma do incenso, conspirações eram tramadas. Enquanto Ramsés relaxava e jogava damas com as beldades, sua esposa Tiê planejava um golpe. Tudo era usado: servos corruptos, cartas secretas e até magia negra. Estatuetas de cera, maldições, livros encantados. Inimigos tentavam roubar a vida daquele considerado a fonte da vida. A corte egípcia era um lugar onde a grandeza coexistia com uma adaga escondida nas costas, e a luz divina convivia com a escuridão das intrigas do harém. E esse espetáculo grandioso perdurou por milênios, deixando-nos lendas que ainda hoje nos deixam sem fôlego de admiração. Imagine perder não apenas a vida, mas também o direito a um nome. No Antigo Egito, um nome era a chave para a eternidade.
Mas para aqueles que conspiraram contra Ramsés III, a punição se transformou em um pesadelo sem fim. Até ontem você era o favorito de Ra, e hoje o tribunal o apelidou oficialmente de aquele a quem Ra odeia. Sua identidade é apagada antes mesmo da faca tocar sua garganta. A conspiração de Tyr era um veneno que se infiltrou no coração do palácio. O faraó, pressentindo o cheiro da morte, deixou de confiar nos juízes comuns. Ele reuniu um tribunal composto por seus copeiros e tesoureiros, homens que comiam à sua mesa. Mas eis que surge a primeira reviravolta chocante. Até mesmo os juízes o traíram. 2 deles tentaram fugir do harém com os conspiradores, mas o faraó os puniu com rapidez e crueldade. Não foram apenas decapitados, mas também tiveram seus narizes e orelhas cortados, deixando uma marca eterna de vergonha em seus rostos antes de serem enviados à forca. Mas o segredo mais sombrio desta história está escondido nos túmulos de Deir el-Bahri. Lá, arqueólogos encontraram uma múmia conhecida como o Príncipe Sem Nome. Sem embalsamento, sem ritual, apenas o corpo de um jovem, com o rosto congelado em um grito silencioso e distorcido. Gaston Maspero, o lendário egiptólogo, tinha certeza de que esse homem havia sido enterrado vivo. Seria ele, talvez, o filho que aspirava à coroa? Os pergaminhos oficiais afirmam categoricamente: eles os deixaram onde estavam e cometeram suicídio. Imagine a cena: os conspiradores trancados em um tribunal, sozinhos com sua consciência e uma adaga afiada. A escolha era simples: acabar com suas vidas ali mesmo ou enfrentar algo muito pior que a morte. Enquanto os conspiradores sangravam até a morte, o próprio Ramsés III, já no limiar da vida após a morte, ditou um grandioso papiro, seu relatório final aos deuses. Ele se vangloriava de ter transformado o Egito em um jardim florido, onde até mesmo uma mulher solteira podia caminhar pelas ruas sem medo. Falava de frotas, ouro e vitórias sobre os povos do mar. Mas, se você prestar atenção, poderá sentir um tremor sob seu orgulho. O faraó não estava simplesmente orando, ele implorava aos deuses que protegessem seu herdeiro. Era como se ele sentisse a era de ouro do Egito desmoronando sob seus dedos. E quanto àqueles que forjaram essa grandeza no campo de batalha? Segundo os escribas egípcios, a vida de um simples soldado era um verdadeiro inferno. As crianças aprendiam que um guerreiro era um aleijado derrotado, que bebia água podre e voltava para casa como uma árvore roída por vermes. Mas isso era apenas parte da verdade. Para a elite, a guerra era uma mina de ouro. Estamos falando de colares de ouro em forma de moscas e leões, escravos e propriedades isentas de impostos. O exército de Ramsés era um caldeirão cultural aterrador. O faraó não apenas derrotava seus inimigos, ele os devorava. Sua guarda pessoal, os Sherden, eram os piratas de outrora, marcados como gado e transformados nos leais cães de guarda da coroa. A ironia é que o Egito não conquistou o mundo com suas próprias armas. Conquistou com carros de guerra sírios, espadas curvas asiáticas Kopesh e armaduras de escamas roubadas daqueles que havia derrotado. Era um mundo onde a grandeza coexistia com uma adaga pelas costas, e a luz divina do faraó era extinta pelo ataque das intrigas do harém. Um espetáculo grandioso que durou milhares de anos chegara ao fim, deixando-nos apenas as sombras daqueles que um dia se consideraram iguais aos deuses. Imagine, você contempla a grandiosidade do Egito, mas vê apenas um vislumbre fugaz. Suas carruagens são como Ferraris da Idade do Bronze, mas sem uma única mola. Os aros dourados brilham ao sol,
As cúpulas oculares adornadas com o rosto do deus Sutek amedrontam os inimigos e as fitas nas crinas dos cavalos esvoaçam descontroladamente ao vento. Lindos? Sem dúvida, mas um passo em falso na estrada rochosa da Síria e essa carruagem luxuosa se reduz a um monte de destroços. Os artistas egípcios jamais retrataram suas carruagens de cabeça para baixo. Seu status divino proibia qualquer erro. Mas, na realidade, os cocheiros estavam sempre prontos para saltar de suas celas no último instante e escapar a cavalo. E quem defendeu o faraó? É aqui que as coisas ficam interessantes. A elite do seu exército eram os inimigos de ontem. Os Sherden, com seus escudos redondos e capacetes em forma de tigela adornados com chifres e um disco solar. Os filisteus, com suas elaboradas coroas de penas. Até mesmo os núbios, com seus lendários arcos duplos. O Egito lutou ao lado de seus aliados, transformando os invasores de ontem nos fiéis cães de guarda da coroa. Quando Ramsés, o Grande, partia para uma campanha, não se tratava apenas de uma marcha de tropas, mas de um grande circo ambulante. Imagine, regimentos de infantaria à frente, trombetas de cobre soando atrás deles, e no centro, montado em uma carruagem dourada, o próprio Ramsés. E sabe quem cavalgava ao lado de seus cavalos? Um leão de verdade, vivo, sem coleira, um símbolo de poder, pronto para despedaçar qualquer um. Atrás deles seguiam intermináveis caravanas de burros e bois. Os egípcios sabiam que o deserto é implacável e que tudo, da água ao vinho, precisava ser transportado. Mas então chega o momento da verdade. A Batalha de Kadesh. Ramsés, cego pelo próprio orgulho, avança precipitadamente, deixando para trás a maior parte de suas forças. E então, uma armadilha. 2 desertores nômades são trazidos à sua presença. Eles juram: o inimigo está longe, teme o grande rei. Mas o porrete nas mãos dos carrascos egípcios é o melhor detector de mentiras do mundo antigo. Após alguns tiros, os espiões confessam. Os hititas já estão ali. Estão escondidos atrás de uma colina, milhares deles prontos para atacar. O caos se instala. O exército egípcio foge, abandonando suas armas. Ramsés fica praticamente sozinho contra 2.500 bigas inimigas. Em suas memórias, ele escreverá que, sozinho, dispersou todo o exército inimigo como um deus enfurecido. Mas nós sabemos a verdade. Ele foi salvo pela determinação férrea da guarda de Shardana e pela ganância humana. Os hititas, ao invadirem o rico acampamento do faraó, em vez de aniquilarem o inimigo, correram para saquear o ouro e os tesouros. A ganância arruinou seu triunfo. Naqueles tempos, a guerra era um exercício brutal de contabilidade. Após cada vitória, os escribas faziam mais do que simplesmente registrar os números. Montanhas de mãos decepadas e órgãos reprodutivos masculinos de inimigos mortos ficavam diante do faraó. Essa era a única maneira de provar o próprio valor e receber uma recompensa. Um destino pior aguardava os sobreviventes, serem marcados como gado e condenados à escravidão eterna nos canteiros de obras dos templos. Até mesmo os cercos às cidades se transformaram em espetáculos sangrentos. Os egípcios arrasavam pomares, queimavam vinhedos e esperavam que a fome obrigasse os defensores a se apresentarem com oferendas. E quando os líderes das cidades caídas se ajoelhavam, estendendo vasos de ouro, imploravam por apenas uma coisa: o sopro da vida. O Egito tomava tudo: as florestas do Líbano, os cavalos da Síria, o ouro da Núbia. Era um império construído sobre o medo, a intriga e tecnologias que outrora desprezavam, mas que com o tempo se tornaram sua principal arma. O grande espetáculo chegou ao fim, deixando-nos apenas
as sombras daqueles que se consideravam iguais aos deuses. Essas sombras foram projetadas pela máquina do poder absoluto que não conhecia misericórdia. Quando o exército retornou ao Vale do Nilo, não foi apenas uma procissão, mas um triunfo sangrento. Imagine os líderes das terras conquistadas rastejando diante da carruagem do faraó. Suas mãos estão presas por grilhões esculpidos em forma de panteras, e laços pendem de seus pescoços. Eles não são meros prisioneiros, são troféus vivos. Amenófis II, ansioso para demonstrar seu poder divino, assassina pessoalmente 8 reis a bordo de seu navio, esmagando seus crânios com um pesado porrete. Os corpos são pendurados nas paredes dos templos para que todos, dos desertos da Núbia aos cedros do Líbano, saibam: a resistência é inútil. O sol brilha apenas para um homem, e ele estabeleceu as fronteiras do mundo onde bem entende. Mas o império não foi construído apenas sobre espadas. Foi construído sobre tinta. Por trás dos guerreiros havia um exército de inúmeros funcionários gananciosos. No Egito, sem um título, você não era ninguém. Os pergaminhos da hierarquia estavam repletos de títulos: portadores de guarda-chuvas, guardiões de selos, escribas da Casa Branca, supervisores dos canais. Todos queriam sua parte do bolo. Para entrar nessa casta, as crianças eram enviadas para escolas nos templos já aos 5 anos de idade. A disciplina ali era espartana. Um antigo provérbio dizia: o jovem tem ouvidos nas costas, ele escuta quando é espancado. Os meninos passavam anos copiando textos sagrados, memorizando geografia e matemática, até que seus dedos se acostumassem ao pincel e suas mentes à submissão absoluta. Por trás da fachada de grandeza dourada e moralidade rígida, a decadência já se fazia sentir. Enquanto os mentores pregavam a virtude, a realidade era bem mais sombria. Jovens escribas abandonavam os estudos e refugiavam-se em estabelecimentos de má reputação, desperdiçando seus futuros com álcool. A cerveja te faz menos homem, resmungavam os professores, encontrando seus alunos adormecidos nas favelas ou nos braços de cantoras de templo, cuja reputação estava longe de ser santa. A corrupção, como a ferrugem, corroía o aparato do poder. Juízes aceitavam subornos para absolver criminosos e cobradores de impostos infernizavam a vida dos pobres, sufocando-os até o último suspiro. Até mesmo os faraós eram obrigados a emitir decretos cortando os narizes e as orelhas de funcionários por roubarem seu próprio povo. Mas o golpe mais terrível foi desferido contra o próprio coração da fé egípcia. O temor dos deuses, que por séculos zelara pela paz dos mortos, desapareceu. Surgiram gangues organizadas, transformando a pilhagem de túmulos em um negócio lucrativo. A ironia é que entre essas gangues estavam também aqueles que deveriam guardar as necrópolis. O pedreiro Amenpanefer relataria mais tarde, sob interrogatório, como ele e seus cúmplices invadiram a pirâmide de Sebekemsaf. À luz de tochas, arrancaram as máscaras de ouro dos rostos dos reis e queimaram seus sarcófagos para roubar o metal precioso. 14 quilos de ouro. Esse era o preço da imortalidade divina na era da decadência. Quando capturados, simplesmente subornaram o escrivão do porto e retornaram ao seu ofício. O império que outrora abalou o mundo agora devorava seu próprio passado, vendendo em pedaços o ouro daqueles que se julgavam eternos. O espetáculo acabou, e apenas os saqueadores permanecem no salão, dividindo os despojos entre si na escuridão dos templos profanados. Imagine, uma prisão na cidade, o crepúsculo, e um comboio pronto para transportar ladrões de túmulos para as masmorras do templo. Mas quando as pesadas portas se abrem, o impensável se revela. Apenas 3 dos numerosos membros do bando
permanecem. Os outros simplesmente desapareceram na noite do Cairo. Os juízes dão de ombros, que o sumo sacerdote os procure pessoalmente. Mas um homem foi capturado. Seu nome era Amenpanefer. Sua mãe já definhava no exílio na Núbia, e o próprio pedreiro enfrentava os bastões da justiça. Após o primeiro golpe, ele falou. E o que revelou chocou os juízes. Ele e seus cúmplices haviam aberto o túmulo do profeta Amon. Não se limitaram a levar o ouro. Jogaram a múmia num canto como lixo indesejado e queimaram o sarcófago dourado ali mesmo, na ilha, para dividir o saque mais rapidamente. Mas o pior ainda estava por vir. O vírus da pilhagem infectou a própria elite. Aqueles que deveriam zelar pela paz eterna, funcionários de baixo escalão e até sacerdotes, juntaram-se aos bandos de pedreiros. Um grupo de sacerdotes, liderado por um certo Penunkeb, conseguiu roubar o colar sagrado diretamente da estátua do grande faraó Ramsés II. 4 débens de ouro. Esse era o preço de sua lealdade aos deuses. Outro bando, composto por escribas e pastores, foi ainda mais longe. Saquearam a Casa Dourada durante anos, destruindo portas de granito e arrancando a tinta dos painéis. Quando um dos pastores protestou contra a quantia irrisória, os sacerdotes simplesmente retornaram ao tesouro e retiraram mais um punhado de ouro para comprar seu silêncio. E quando o escriba real ameaçou traí-los, eles o subornaram também. O silêncio era barato naqueles tempos. Chegou um tempo que os egípcios chamavam com horror de o ano das hienas. Não era apenas uma fome, era um colapso de significado. Quando hienas vagavam pelas ruas de Tebas e as pessoas trocavam o ouro de reis falecidos por bois e grãos, simplesmente para sobreviver. Por uma parte do saque, saqueadores compravam escravos, campos e tecidos. E quando um juiz perguntou a uma mulher simples, "Onde você conseguiu a prata para seus servos?", ela respondeu com terror e simplicidade, "Eu a troquei por grãos no ano das hienas, quando todos estavam famintos." Para salvar o que restava, os sumos sacerdotes tomaram medidas extremas. Retiraram secretamente as múmias dos grandes conquistadores de seus luxuosos sarcófagos, arrancaram suas máscaras de ouro e as esconderam em cavernas sem identificação, envoltas em sudário simples. O grande império foi transformado em um tribunal fétido de suor e medo. Os interrogatórios se transformaram em tortura. Os suspeitos eram espancados nas palmas das mãos e nas solas dos pés até gritarem: "Ai de mim! Ai da minha carne!" Eram colocados na madeira, provavelmente empalados ou espancados até a morte no pelourinho. Mas houve um tempo em que tudo era diferente. O Egito era o centro do mundo, navios de biblos atracavam em seus portos e as margens se transformavam em um carnaval colorido. Capitães sírios carregavam vasos incríveis incrustados com lápis lazuli, e líderes núbios conduziam girafas e carregavam cestos de penas de avestruz. Os faraós acreditavam que os deuses ouviam seus sussurros. Antes de morrer, Ramsés III orou por apenas uma coisa: que seu filho reinasse por muito tempo e que o Nilo fosse abundante. Ele pressentiu a catástrofe, mas não pôde impedi-la. Apenas 70 anos após sua morte, o Egito se consumia. Os sacerdotes que deveriam oferecer orações agora derretiam o ouro de seus deuses. O espetáculo de grandeza havia acabado. Na escuridão dos templos profanados, restaram apenas aqueles que compartilhavam os últimos fragmentos de um passado outrora eterno. E a história nos faz uma pergunta: o que resta de uma civilização quando o temor dos deuses dá lugar à simples fome? Imagine-se na mais completa escuridão. O ar está denso de incenso e o silêncio é quebrado apenas pelo farfalhar das vestes de linho. Você é um sacerdote
e em suas mãos repousa não apenas um ritual, mas a própria vida do Egito. Enquanto alguns memorizavam milhares de nomes de divindades e suportavam o torturante barbear e as abluções, outros já pressentiam o caos iminente. Cartas oficiais da época preservam um fato chocante. Um vizir nomeou 3 jovens sacerdotes para o grande templo, mas o insolente oficial simplesmente ignorou sua posição. Tomou-os como escravos comuns e os recrutou à força para o exército. O sistema começou a ruir mesmo quando as pirâmides pareciam eternas. Mas o que exatamente eles protegiam? Diariamente, em grande segredo, um espetáculo era realizado, jamais presenciado pelo povo comum. O sacerdote entrava no santuário interno, rompia o selo de argila do naus dourado e despertava o deus. Lavava a estátua, vestia-a, alimentava-a e a defumava com incenso, como se fosse o próprio faraó. Os egípcios acreditavam que, se esse ritual fosse interrompido por um único dia, o sol não nasceria e o Nilo deixaria de alimentar o povo. Era um pacto. O deus dava vida ao faraó, e o faraó alimentava o deus. Mas o povo, proibido de entrar no templo, não queria ficar de fora. As pessoas criavam sua própria magia diária. Imagine uma pequena estela de pedra pontilhada com imagens de orelhas, dezenas, centenas de orelhas em uma única pedra. Era uma maneira desesperada, quase técnica, de fazer com que a divindade ouvisse uma oração. Os simples trabalhadores da necrópole não iam a templos pomposos, eles acreditavam na serpente Meret Seger, aquela que ama o silêncio. Acreditavam que a deusa podia cegar uma pessoa por uma mentira e restaurar a visão com uma brisa fresca por uma oração sincera. E agora a parte mais interessante. Como os deuses se comunicavam com os humanos, o Louvre abriga um artefato único, a cabeça do chacal Anubis, com mandíbula móvel. Ao puxar a corda, o deus falava. Mas, na maioria das vezes, as estátuas respondiam com um aceno breve. Imagine um julgamento. Um carpinteiro exige dinheiro por um caixão e o dono se recusa a pagar. Eles vão até a estátua do faraó e o ídolo administra a justiça, acenando na direção da estátua à sua direita. Manipulação por parte dos sacerdotes? Talvez, mas para os egípcios essa era a única maneira de obter justiça em um mundo onde os funcionários já haviam começado a roubar. Uma vez por ano, esse silêncio se rompia. A festa de Opet transformava o Egito no epicentro da loucura. Os barcos dourados dos deuses, adornados com toneladas de ouro, eram lançados ao mar. 700.000 pessoas navegavam pelo Nilo, o vinho corria livremente e as mulheres chacoalhavam seus chocalhos. Era um carnaval da vida, onde até o grande Amon se aproximava do povo. O faraó, usando um capacete azul, cortava o primeiro feixe de trigo com uma foice de ouro, prometendo abundância. Mas voltemos à nossa pergunta. O que resta quando o medo desaparece? Todos esses rituais, esses barcos de ouro de 4 toneladas, essas estátuas com mandíbulas móveis, tudo isso se baseava numa frágil crença na ordem. Mas quando a verdadeira fome chegou, as mesmas mãos que haviam defumado os deuses com incenso foram as primeiras a buscar ouro. Os sacerdotes se transformaram em saqueadores. O espetáculo de grandeza terminou quando o povo entendeu. Os deuses estavam em silêncio e o ouro era simplesmente metal para comprar pão. E esta é a principal lição da história. Qualquer civilização sobrevive apenas enquanto seus rituais significarem mais do que um estômago vazio. O Egito não simplesmente entrou em colapso, foi desmantelado peça por aqueles que deveriam preservá-lo. Mas antes que o ouro se tornasse mais importante que os deuses, os egípcios, durante séculos, encenavam um espetáculo grandioso, onde a linha entre a fé e a loucura
era mais tênue que um papiro. Imagine, ábidos, poeira, um sol escaldante e os gritos de milhares de pessoas. Não era apenas uma celebração, era o mistério de Osíris. Sacerdotes em trajes suntuosos, cenários de tirar o fôlego. Inimigos atacam a procissão, o povo lamenta o Deus morto. E no dia seguinte, uma explosão ensurdecedora de júbilo. Deus ressuscitou. Mas por trás desse brilho escondia-se uma realidade aterradora. Na cidade de Papremis, a apresentação religiosa transformou-se em um verdadeiro banho de sangue. Milhares de homens, armados com pesados porretes, marchavam de um lado para o outro, esmagando crânios e arrancando olhos. Os habitantes locais diziam com fria calma: "É só uma brincadeira." Mas o historiador Juvenal viu a situação de forma diferente. Em Ombos, um jogo semelhante terminou com o inimigo da cidade vizinha sendo despedaçado e comido cru, bem diante dos olhos dos sacerdotes. Por que isso era possível? Porque os deuses egípcios refletiam o próprio povo, vingativos, lascivos e incrivelmente confiantes. Enquanto o povo lutava nas ruas, a Casa da Vida operava dentro das paredes silenciosas do templo. Mais do que uma simples escola ou biblioteca, era um centro de ideias egípcio, um laboratório secreto para a elite. Ali, estudiosos, magos e sacerdotes guardavam os segredos das estrelas, tramavam conspirações políticas e inventavam a criptografia. Faraós vinham até ali como suplicantes, debruçando-se sobre antigos anais em busca de respostas. Até mesmo o grande Ramsés hesitou em enviar uma expedição para recuperar a pedra sem consultar um escriba da Casa da Vida. E a pergunta fundamental que atormentava a todos, do mais humilde escravo ao governante de duas terras, era como enganar a própria morte. No Egito, a velhice era vista como uma maldição ou a arte suprema. Os sábios despreocupados lamentavam sua fragilidade, mas sonhavam fanaticamente em viver até os 110 anos. Como o lendário feiticeiro Dedefor, que aos 110 anos devorava 500 pães de uma só vez e conquistou a admiração do próprio Quéops. Mas, além do limiar da morte, o mesmo pesadelo aguardava a todos, sem exceção: o julgamento de Osíris. Imagine um vasto salão das duas verdades, uma balança e 42 divindades auxiliares aterrorizantes com nomes como Devorador de Sombras ou Quebra-Ossos. Seu coração é colocado em uma balança e a pena da deusa da verdade na outra. Se seu coração se mostrar mais sobrecarregado pelo pecado, você será devorado por um monstro. Parecia que ninguém tinha chance, mas os egípcios eram mestres em brechas legais. Eles criaram o Livro dos Mortos, essencialmente um guia detalhado para enganar os deuses. Os falecidos não se arrependiam nem pediam perdão. Declaravam descaradamente aos juízes: "Eu não assassinei, eu não roubei, eu não obstruí o fluxo da água." Era uma grande apólice de seguro mágica. Se você recitasse o feitiço corretamente, usasse sandálias brancas limpas e aplicasse um delineador preto espesso, a balança oscilava em perfeito equilíbrio. Você se tornava uma voz da verdade, ainda em vida. Era um bilhete para a eternidade, que podia ser comprado com oferendas e rituais. Após receberem esse título, os egípcios começaram a construir febrilmente sua casa da eternidade. Enquanto os vivos se amontoavam em cabanas de barro apertadas, os mortos erguiam palácios subterrâneos. O sarcófago tornou-se mais importante que o trono. As paredes dos túmulos eram pintadas com cenas de banquetes eternos, caçadas e triunfos, criando a ilusão de felicidade sem fim. Mas aí residia a armadilha histórica.
enquanto a civilização gastava os colossais recursos do império para garantir o bem-estar na vida após a morte, o verdadeiro Egito começou a apodrecer lentamente por dentro. As mesmas mãos que ungiam os deuses com incenso já cobiçavam as máscaras douradas nos túmulos de seus mestres. O espetáculo de grandeza continuava, mas, nos bastidores, o estalar das paredes desmoronando já podia ser ouvido. Quando o ritual se torna mais importante que a vida, a civilização está fadada a se desfazer no pó que hoje estudamos com tanto fascínio. Imagine-se vivo, com seu caixão à sua frente, sobre 2 bancos. O faraó Psusenes observou durante anos artesãos polirem sua futura morada, enquanto sacerdotes o aspergiam com água benta, preparando-o para a eternidade. Mas um único caixão não bastava para a elite. Era uma verdadeira matriosca dourada, uma múmia com máscara, depois um sarcófago de prata, seguido por granito negro, tudo dentro de um enorme caixão de pedra. Logo acima do rosto do falecido, a poucos centímetros de distância, havia uma imagem da deusa do céu, Nut. O faraó deveria contemplar seus olhos para sempre, sonhando em se tornar uma estrela que jamais se põe, mas por trás desse idílio celestial escondia-se o cálculo frio e o medo. Os egípcios eram obcecados com a ideia de conforto após a morte. O túmulo de Tutancâmon era mais do que uma simples cripta. Era um repositório de bens preciosos, carruagens, camas suntuosas, joias requintadas e até reservas de vinho e carne. O faraó pretendia entreter convidados e parentes ali, como se estivesse em uma propriedade rural. Nem mesmo seus órgãos internos foram abandonados à própria sorte. Foram colocados em recipientes especiais, vasos canópicos, com cabeças de divindades, humanos, babuínos, chacais e falcões. Os mais ricos e refinados encomendavam caixões de ouro em miniatura para suas vísceras. Loucura? Para eles era uma garantia. Mas eis o principal problema com a religião deles. Os egípcios acreditavam que na vida após a morte, nos campos do rio Yalu, teriam que trabalhar arduamente, arar, semear, carregar areia pesada. Imagine o choque de um nobre que passou a vida inteira na ociosidade. Encontraram uma solução puramente burocrática. Começaram a produzir um exército de representantes, estatuetas Ushabti. Cada uma era gravada com o nome do dono e um feitiço. Quando o deus Osíris chamava o faraó para trabalhar, a estatueta deveria gritar: "Estou aqui! Farei isso por você!" Isso chegou ao ponto do absurdo. Estatuetas de supervisores com chicotes foram adicionadas aos trabalhadores para garantir que os escravos de pedra cultivassem bem o solo celestial. Até concubinas eram levadas junto na forma de bonecas. A eternidade tornou-se um depósito infinito de objetos e substitutos. E o corpo foi transformado em pedra durante 70 dias. O cérebro foi removido, a cavidade preenchida com incenso e imersa em natrão até que a pele se esticasse sobre o esqueleto. Placas de ouro foram inseridas nas incisões e um escaravelho foi colocado sobre o coração com a inscrição: "Coração, não testemunhe contra mim no tribunal." Esta foi uma tentativa de corromper a própria consciência. O funeral em si foi um espetáculo grandioso. A família contratou carpideiras profissionais que, mediante pagamento, rasgaram as roupas e besuntaram os rostos com lama, criando a ilusão de luto universal. O caixão foi transportado de barco pelo Nilo e a viúva gritou aos marinheiros: "Não se apressem, deixem-na aqui." Mas os sacerdotes foram irredutíveis. Antes de entrarem no túmulo, realizaram um ritual macabro, chamado Abertura da Boca. Tocaram o rosto da múmia com um machado especial para restaurar sua capacidade de comer e falar. E assim chega o fim. O sarcófago é baixado,
a entrada selada. E o que fazem os parentes? Organizam um banquete ali mesmo, sobre o túmulo. Enquanto o arpista canta sobre como a vida é fugaz e como devemos saborear o momento, os convidados comem e bebem, pagando com recursos que poderiam ter alimentado o Egito vivo. Rapi-Gefai, o governante de Siut, chegou a elaborar contratos obrigando os sacerdotes a trazerem eternamente carne e cerveja para sua estátua, ficando com uma parte das receitas do templo. Ele literalmente roubou seus descendentes do túmulo. Essa era a armadilha. O império dos vivos tornou-se servo do império dos mortos. Enquanto construíam lares para a eternidade, seu verdadeiro lar se transformava em pó. Imagine um país onde os vivos são meros hóspedes temporários e a vida real só começa após o último suspiro. Paramos com o Egito transformado em um gigantesco centro de serviços para o império dos mortos. E se você pensou que isso dizia respeito apenas à elite, prepare-se. A realidade era muito mais sombria. Até mesmo a múmia mais miserável dos pobres era cuidadosamente embalada com pelo menos um kit de sobrevivência para a vida após a morte. Em tumbas antigas e abandonadas, caixões se empilhavam até o teto, um verdadeiro depósito de almas esquecidas. Sandálias de papiro, anéis de faiança baratos e amuletos com óleos eram colocados dentro deles para que o falecido pudesse ao menos enxergar na escuridão. Mas também havia aqueles na base da pirâmide social. Para eles, não havia lar eterno. Uma vala comum os aguardava. Na necrópole de Assassif, essas macabras covas coletivas ainda podem ser encontradas. Os corpos, mal envoltos em panos grosseiros, eram simplesmente empilhados uns sobre os outros e levemente cobertos com areia. A única chance de salvação para uma alma tão pobre era que seu nome fosse mencionado acidentalmente, no túmulo de algum príncipe. Então, ela poderia ter a esperança de receber migalhas da mesa do Senhor na vida após a morte. Uma escravidão que não termina nem mesmo após a morte. Parece assustador, não é? Mas por que os vivos levavam comida aos túmulos com tanto fanatismo? Seria por amor? Ah, não, esqueçam o romance. Os egípcios acreditavam que os mortos eram criaturas extremamente desconfiadas, vingativas e rancorosas. A vida após a morte em Amentet era tudo menos um lugar de paz. Os mortos temiam ladrões, desconfiavam dos sacerdotes e odiavam ferozmente qualquer um que se esquecesse de lhes trazer água fresca. Ouçam as ameaças que faziam aos seus descendentes. Ele os entregará ao fogo do faraó. Suas esposas serão violentadas diante de seus olhos. Eles não receberão honras, e o mar engolirá seus corpos. Essas não são apenas palavras. São chantagens legais vindas do além-túmulo. Além disso, havia uma categoria de mortos malignos. Eram aqueles que haviam sido esquecidos ou que simplesmente se deleitavam no mal enquanto vivos. Acreditava-se que enganavam os deuses, emergiam de seus túmulos e traziam doenças. As mães ficavam aterrorizadas por seus filhos, implorando literalmente aos espíritos: "Não deixarei que segurem meu filho, não deixarei que o levem de vocês." Cada visita ao cemitério era uma tentativa de se vingar de um ancestral irado. A situação chegou ao ponto do absurdo. Uma carta de um viúvo para sua falecida esposa sobreviveu. Após a morte dela, as coisas pioraram para o pobre homem, e ele a processou. Ele escreveu uma longa mensagem em papiro, culpando o espírito da esposa por seus problemas. "Que mal eu lhe fiz para que levante a mão contra mim? Que os deuses do Ocidente nos julguem." Acreditava-se que os falecidos liam as cartas, então elas eram frequentemente deixadas diretamente sobre os papiros. Mas o tempo é o juiz mais cruel. O momento previsto pelos antigos sábios chegou.
As mesas de sacrifício esvaziaram-se e as grandes estruturas de granito ruíram. As necrópolis tornaram-se um destino para turistas curiosos desde a época de Ramsés. Os antigos escribas, ao entrarem nos túmulos abandonados, deixaram inscrições como Amenemhat esteve aqui. Maravilhavam-se com os erros nas antigas inscrições e admiravam a habilidade de seus ancestrais, enquanto seu mundo desaparecia lentamente. E eis a ironia. Milhares de anos depois, nós, aqueles mesmos bárbaros, que nem sequer conseguíamos imaginar isso, estamos restaurando seus nomes. Estamos fazendo exatamente o que seus deuses pediram, impedindo seu desaparecimento completo. O Egito não era um país de escravos, como muitos estão acostumados a pensar. Era um povo que amava demais a vida e temia perdê-la, tanto que criou um universo inteiro para enganar a própria morte. E já que ainda debatemos seu destino, parece que eles conseguiram. Enquanto Canum moldava almas e Hathor concedia alegria, Horus, com cabeça de falcão, defendia o trono. O lunar Conso curava os medos, enquanto Hapi regava a terra. Esses deuses eram sua garantia contra o esquecimento. Hoje, ao pronunciarmos seus nomes, ativamos o antigo mecanismo da imortalidade. A morte perdeu. Eles ainda estão aqui, agora mesmo, nesta história.